Bom dia, boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Pessoal bom aí do nosso EJB. Estamos aqui resistindo, persistindo, indo para frente diante dos problemas, diante das situações desfavoráveis, mas a gente está reagindo e nós vamos para frente, vamos fazer escola, fazer sabedoria, fazer conhecimento e é isso, né? Então nós estamos dando continuidade na Guerra Fria, que foi o confronto indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Na aula passada nós debatemos como foi feito, como foi implantado. Agora o desenrolar dessa Guerra Fria, começou em 1945 e terminou 15 de agosto de 91, a gente vai falando os fatos e os feitos dela, inclusive aqui dentro do Brasil, que é bom que a gente não esqueça como foi que esse Brasil participou dessa Guerra Fria, né? Então, assim, o tema mais polêmico foi a questão de Cuba, né? Porque a União Soviética venceu nas Américas as forças dos Estados Unidos. Teve uma guerra civil em 1959. O Ernesto Che Guevara, não se esqueça dessa palavra, um revolucionário, um guerrilheiro, né? Nessa época tinha a prática da guerrilha. O que era a prática da guerrilha? O que era a guerrilha? Se a gente consultar a história, a gente vai perceber que os portugueses e que os espanhóis trucidaram os povos nativos, acabaram com os povos nativos, tomaram as suas terras, tomaram as suas riquezas. Isso aí no processo colonial a gente viu por demais. Então, alguns remanescentes, pessoas que escaparam, remanescentes indígenas, passaram ainda constantemente a reclamar o seu direito, a sua terra que era deles, que era dos seus avós, seus bisavós, dos seus antepassados, né? Não concordou com essa matança e tudo, e ele sempre tinha essa situação de sempre protestar contra o governo que então não era deles, era um governo implantado pelos espanhóis, pelos portugueses, que ficou os filhos dos portugueses, os netos, e permanece até hoje, né? Por isso que houve várias práticas de guerrilha. Por exemplo, no México houve os zapatistas, o movimento de Emiliano Zapata, no Peru teve o grupo do Sendero Luminoso, na Colômbia teve as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que sempre eram um grupo armados que ficavam, vamos dizer assim, no meio do mato, que ficava sempre a atacar o governo, que por sinal era um governo voltado para os Estados Unidos, voltado para segurar esse poder dos Estados Unidos aqui, lembrando que segura o poder dos Estados Unidos aqui, segura as riquezas para esse país, vice-versa seria na União Soviética, né? Então, muitas vezes, os confrontos chegavam a ser sangrentos, a guerra realmente acontecia. Agora era um tabuleiro de dama, como estava lá naquela charge do trabalho domiciliar de vocês. Era um tabuleiro de dama em que os Estados Unidos e a União Soviética jogavam com o mundo. Era ele que ditava as regras, né? Então, Cuba passou, na verdade, a ser da União Soviética. Foi um movimento de sucesso que os Estados Unidos perdeu seu representante, no caso Fulgêncio Batista, e implantaram o sistema socialista em Cuba, que era justamente ser dominado pela influência da União Soviética, né? Os Estados Unidos não ficou muito fora, porque a primeira coisa que ele fez, apesar de não ter vencido esse conflito, conflito que ele venceu na Colômbia, conflito que ele venceu no México, conflito que ele venceu em outros países e instalou o seu poderio, mas em Cuba ele não conseguiu, mas ele colocou uma base de Guantánamo, né? Uma base militar dele lá, que seria vigiar essa questão da União Soviética, da influência da União Soviética. Que, inclusive, em 1962, houve a crise dos mísseis. Atenção, 1962. Não esqueça essa data, que essa data sempre cai no Enem, né? O que foi que aconteceu? Houve um princípio de ameaça entre os Estados Unidos invadir novamente Cuba. Ao que foi que aconteceu? A União Soviética já estava trazendo e querendo colocar suas bases militares aqui, né? Foi aí que os Estados Unidos pega toda a sua quartelada, toda a sua marinha, todo o seu exército e arma todo aquele Caribe ali, todo aquele mar do Caribe, aquele mar da América Central foi invadido e tudo pelos Estados Unidos, né, que é até a Baía dos Porcos, né? E a intenção da União Soviética, no caso, era colocar uma base militar assim, bem pesada, que se fosse para atacar os Estados Unidos, se você olhar geograficamente, eu estou falando de América do Norte, né? A Cuba fica na América Central e os Estados Unidos na América do Norte. Seria assim muito prático, né? Então os Estados Unidos não aceitam essa situação do poderio militar dentro da União Soviética. E quase que em 1962, veja bem, pessoal, de 45 para 62, aproximadamente 17 anos, quase explode a Terceira Guerra Mundial aqui dentro do nosso mar do Caribe, né? Enquanto isso no Brasil, assim, por isso, sem esquecer, né,
E por isso que os Estados Unidos lançou a lei James Bolton, não esqueça a lei do embargo econômico. O que é o embargo econômico? Gente, todo mundo compra de todo mundo. Isso é uma realidade a nível de mundo, comércio internacional. Tanto é que nós já falamos em aula passada que tem a Organização Mundial do Comércio, que é um órgão fiscalizador, um órgão, é o juiz que faz essa arbitrariedade, como se fosse assim, apitar essa partida, né? O mundo é uma partida de futebol e a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, é como se fosse o árbitro para conduzir aquilo ali, né? Então, assim, os Estados Unidos, ele detém de 40% de todas as compras e vendas dos produtos no mundo. Então, ele falou, através de uma lei James Bolton, a lei do embargo econômico, que quem comprasse qualquer coisa ou vendesse qualquer coisa, o país, Cuba, justamente porque ele era a favor da União Soviética, aquele país, os Estados Unidos proibia de comprar e vender qualquer coisa no comércio internacional. Ficava muito difícil o Brasil comprar açúcar de Cuba, que justamente era vinhos, né, charutos e açúcar principalmente, né, seriam os produtos que Cuba poderia colocar no comércio internacional, na compra e da venda, coisa desse tipo, tá ok, pessoal? Então esse país ficou isolado economicamente. Foi uma forma, assim, antigamente a guerra era assim, eu pego uma tropa e vou invadir, vou acabar com aquele país ali. Pelo menos até 1945, de praxe a guerra era isso, mas agora não. Se você proíbe um país comprar vacinas, remédio, alimento e tudo, aquele país, pessoal, não precisa de invasão de um exército. Ele já está passando pelo processo muito pesado, terrivelmente pesado, do ponto de vista econômico. E Cuba passou muito tempo desse jeito, né? Como ela não podia comprar nem vender nada para ninguém, os cubanos passavam semanas comendo ovo e pasta de frango no almoço, na janta, na merenda. Isso quebrou, né? Recentemente isso quebrou e tudo. O mundo é global, Cuba já não é mais aquele país socialista, a Guerra Fria acabou. Mas durante muito tempo, pessoal, você chegava em Havana, que é a capital de Cuba, a cidade principal, e os prédios, não tinha tinta nos prédios. Os prédios eram tudo assim, feioso, assim, porque não tinha como comprar tinta e Cuba não tinha como produzir tinta dentro do seu território. Os carros de Cuba ainda é de 1940, 1950. Agora não, como estou dizendo, houve abertura, né? Mas assim, aqueles carros de rabo de peixe, aqueles caminhões que tinham aquelas boleias largas, entendeu? Não tinha ônibus, não tinha celular, não tinha tudo, porque era um país que vivia isolado economicamente do mundo, justamente para pressionar a população, para que a população tirasse o governo e voltasse a fazer parte do comércio internacional. Diga-se de passagem, nós temos dois países que estão nessa lei, né? Que é o Afeganistão, porque tem a lei do Talibã, aquele processo que vem desde a explosão do World Trade Center, aquelas torres gêmeas dos Estados Unidos. A Al-Qaeda e o Talibã foi muito responsável justamente no país Afeganistão, então passa por esse embargo econômico. E aquele louco da Coreia do Norte, o Kim Jong-il, entendeu? Por ele ser fechado aos países do planeta, ele passa também por um processo de embargo econômico, ou seja, ninguém compra e ninguém vende para esses países. Recentemente quem saiu foi o Iraque, porque o Iraque tinha um regime pesado, o regime do Saddam Hussein, e ele não comprava, não vendia, ficava isolado economicamente no mundo. Claro, essas pessoas sobrevivem. Por exemplo, o Iraque vendia o seu petróleo como se vende droga hoje, nas escondidas, aqui no Brasil. Aquele mercado negro, chama-se mercado negro, mercado paralelo, economia subterrânea, porque, assim, regra geral, eles não praticam o comércio internacional, a não ser que seja assim, buscar arroz, assim, vem um carregamento de arroz e de feijão, mas não pode chegar no Porto Mucuripe. Por causa de quê? Por causa do embargo econômico que a polícia, as marinhas do mundo fiscaliza. Então, como chegaria esse arroz? Através do Porto do Iguape, as pessoas fazendo de madrugada de maneira pirata, né? Pessoal, infelizmente, são realidades econômicas nas relações econômicas entre os países, né? Aí aqui no Brasil, quando chegou a década de 50, termina a Segunda Guerra Mundial, como tiraram um ditador, que era o Adolfo Hitler, que era o Benito Mussolini, lá das Europa, o pessoal daqui não aceitaram o Getúlio Vargas, que também era um ditador, governar o país. Mas o Getúlio Vargas tinha governado a década de 30 e até 1945, tinha uma moral muito grande,
porque tinha criado as leis trabalhistas, tinha criado a aeronáutica, tinha criado assim a Companhia Siderúrgica Nacional, ele tinha feito a primeira revolução industrial do Brasil, foi feita pela Era Vargas. Ele passou a ter um moral muito grande, né? Ele tinha uma política nacionalista, muito nacionalista, de defender os nossos interesses, tá ok? Aí o que acontece? Quando chega 1900, aí entra Eurico Gaspar Dutra, aqui na gestão de 46 a 51, eleito pelo povo, né? Também uma pessoa colocada pelo Getúlio Vargas, né? Lembrando que foi o Eurico Gaspar Dutra, nesse período que fizeram o nosso colégio Júlio Lenquer Fontenelle, em 1949. Então, que foi na gestão dele, que foi construído o nosso colégio, né? Aí depois Vargas volta de novo. Lembrando, aí pessoal, que nós falamos que os Estados Unidos, ele passa a interferir no mundo com a sua cultura, com o seu exército e com as suas multinacionais, principalmente, com a sua televisão, com a sua novela, com os seus livros, etc. Encarando o pensamento russo que ele não queria deixar aqui, né? Por exemplo, se ele lança um filme aqui de Hollywood e nós assistimos esse filme, implica dizer que o carro que a gente ia comprar era norte-americano, que estava no filme, a roupa, a Coca-Cola, o sanduíche, o relógio, tudo isso era como se fosse uma espécie de propaganda. É como se o cinema fosse na frente e a gente comprasse os produtos atrás. Isso aí foi chamado um período de novo estilo de vida americano. Para as indústrias multinacionais do Brasil, do mundo, especialmente as norte-americanas, europeias e também as japonesas, que ora nascia, que eles três entrarem em comum acordo para dominar o mundo, sobretudo do ponto de vista econômico e industrial. Aí essa propaganda aparecia no rádio, na televisão, no cinema, e a gente passava a comprar os produtos. Por isso que nós estamos vivendo até hoje um novo estilo de vida americano. Todo canto que a gente olha, assim, botar uma jaqueta e andar numa moto, estilo de vida americano. Usar uma calça jeans, estilo de vida americano. Tomar Coca-Cola, comer no McDonald's, estilo de vida americano. Rock, por aí vai, né? Vai trazendo aí, se você puxar aqui, tem um catatal de coisas, né? Então as multinacionais, elas passam a se expandir no mundo. Mas só que essas multinacionais, elas vão querer fazer aquele processo colonialista. E aí ela vem de encontro com os interesses do Getúlio Vargas, que ora funda a Petrobras. Ele cria a Petrobras e ele vai defender, dizer que o petróleo, que o preço do petróleo, nossos combustíveis, tinha que ser nosso. Tanto é que ele disse, na frase dele, nos protestos dele, o petróleo é nosso. Então, os Estados Unidos entram em confronto com os interesses de Getúlio Vargas aqui na Guerra Fria, que ele queria implantar, que ele queria expandir as suas multinacionais. E você sabe, principalmente as multinacionais no que diz respeito às montadoras de automóveis. E as montadoras de automóveis, certamente, estariam em comum acordo com o quê? Com a questão do petróleo, né? Tanto é que levou até o assassinato, o suicídio do Getúlio Vargas e tudo aqui no Brasil, lembra um pouco da Guerra Fria, né? Quando chegou em 1960, nós tivemos um outro episódio muito forte da Guerra Fria, certo, pessoal, aqui? Nós tivemos a eleição de Juscelino Kubitschek de Oliveira, o homem que construiu Brasília, que foi tentar colocar o Brasil na modernidade, construiu Brasília, entendeu? Todo mundo bate palma, certamente, tudo, sim. Uma cidade moderna, 1960, para aquela época, tive até a oportunidade de fazer um documentário lá, entendeu? Uma cidade no formato do avião. Por que Brasília tem o formato do avião? Depois você pode colocar a foto aí de Brasília. Porque o avião, naquela época, na década de 60, era o que mais representava a modernidade. Era o que mais representava assim, o avanço científico e tecnológico das pessoas. Uma máquina voadora dessa, com toda a potência circulando o mundo todo, pessoal, beleza demais. Só até assim, um pequeno comentário, né? Lembrando que o Santos Dumont foi o pai da aviação, né? Um brasileiro nosso aqui, tudo, ele morreu assim, depressivo, porque quando viu que o invento dele serviu para matar as pessoas nas guerras, ele saiu realmente muito triste do contexto, do cenário histórico, né? Mas nós sabemos que as coisas somam positivamente e somam negativamente. Realmente nós temos, assim, Hiroshima e Nagasaki, quando foi explodido, foram 2 aviões que levaram realmente lá de cima, explodiu e matou aquelas pessoas. Mas a gente também dá um desconto, porque o avião é uma coisa absolutamente fantástica, né? Então, por isso que o formato de Brasília é o formato de um avião, o plano piloto de Lúcio Costa, e formado por Oscar Niemeyer, nosso grande e renomado arquiteto, né? Então, ele constrói Brasília,
foi questionado porque significou o avanço do Brasil, mas também nós se endividamos muito, e era isso que os Estados Unidos queriam. Por que os Estados Unidos queriam isso? Porque, pessoal, nós falamos na aula passada que toda negociação era feita através do dólar, que a gente compra o dólar e dá uma margem de lucro muito grande para os Estados Unidos da América, entendeu? Por isso que tem essa dependência financeira, cambial, né? Então nós pedimos dinheiro emprestado ao FMI. Quem era o FMI? É justamente aquele organismo internacional que falamos na aula passada, criada pelos Estados Unidos e pela Europa, para emprestar dinheiro aos países que ora queiram se desenvolver. Lembrando que isso foi uma coisa meio pífia, foi uma coisa meio retrógrada, por conta de quê? Aqui no Brasil, porque muitos desses empréstimos a corrupção engoliu. Por isso que até tinha uma música do carnaval: onde está o dinheiro, o gato comeu e ninguém viu. O seu paradeiro está no estrangeiro, onde está o dinheiro. Né? O pessoal fizeram uma crítica às marchinhas de carnaval relativamente a esses países que emprestavam dinheiro ao Brasil e que tinham sumiço, que o dinheiro, o gato comeu e ninguém viu, tá ok? Mas Brasília ficou aí representando a modernidade. Ele abriu as portas para o capital estrangeiro, para as multinacionais, passou a construir muitas estradas, rodovias, e trazer as multinacionais para cá, né? Assim, para segurar o poderio, a influência e assim, afastar a União Soviética, os princípios da União Soviética aqui dentro do Brasil. Portanto, pessoal, os Estados Unidos passam a dominar o Brasil e a gente passa a se render, a se converter ao capitalismo dos Estados Unidos, através também do Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ele fez a nossa segunda revolução industrial. Não pontua tão positivamente porque o capital era estrangeiro e as empresas eram multinacionais. Mas nós estávamos precisando entrar no contexto tecnológico. Né? Quando sai Juscelino Kubitschek de Oliveira, nós chegamos nos anos 64, nós temos um governo chamado Jânio Quadros e João Goulart, são dois presidentes, que tinham assim, simpatia para a Rússia. Olha aí o problema que a gente está ventando. Na década de 50 até meados da década de 60, os Estados Unidos colocam toda a sua influência aqui, e agora nós temos dois governantes, que não demorou pouco, não demorou 2 anos, foi o Jânio Quadros, e quem assumiu foi o seu vice, João Goulart. Assim, com toda a simpatia ao sistema socialista brasileiro, ao sistema socialista soviético. Inclusive, o Che Guevara, quem foi o Che Guevara? Aquele guerrilheiro que lutou dentro de Cuba, que venceu a tropa dos Estados Unidos, o governo de Fulgêncio Batista, que implantou o sistema da ditadura militar do Fidel Castro, depois do irmão Castro, o irmão dele, o Raul Castro, tudo pró-União Soviética. Não se esqueça, era pró-União Soviética. Ele foi condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul aqui no Brasil por esses governos que tinham a tendência à União Soviética. Os Estados Unidos não queriam perder o seu quintal, o seu bosque, né? Que aqui sempre foi o quintal dos Estados Unidos, o seu pomar, né? O seu lagadiço, vamos dizer assim, que é onde ele queria uma manga, ele tirava, onde queria uma batata, ele tirava, onde queria água, onde ele queria qualquer fruta, ele tirava. Justamente para sustentar suas empresas, para ele fazer o seu fortalecimento econômico com a Europa e com o Japão, que nós já falamos na aula passada. Então os Estados Unidos fazem o quê? Chama o exército, convoca a classe empresarial e fala também com as igrejas e fecha o Brasil e nasce a ditadura militar de 1964 a 1985. Esses 24, 25 anos, cercando aí 25 anos, de que o governo foi governado pelos governos militares a favor dos Estados Unidos, não aceitou nada, música da União Soviética, livro da União Soviética, Partido Comunista e Socialista que era ligado à União Soviética, nada de União Soviética entrou aqui durante esses 25 anos, porque assim, os Estados Unidos ou o exército trancava tudo, trancava toda a política e governava desse jeito, ou senão a marinha norte-americana estava toda apontada com seus mísseis aqui nos nossos mares, para correr aqui uma invasão, uma intervenção militar norte-americana. Então, pessoal, essa foi a participação maciça, pesada da nossa política, da nossa história dentro do contexto da Guerra Fria. A gente exalta 3 grandes episódios. A morte de Vargas, justamente ele tentando defender a nossa riqueza, que era o petróleo, que a questão do petróleo é nosso, para não ter esse domínio total dos Estados Unidos.
A abertura total e restrita que o Juscelino Kubitschek fez às empresas multinacionais, ao capital internacional e sobretudo as montadoras, né, que foi essa alavancar, que ele dizia que no plano de meta dele, ele ia, os 5 anos de gestão do Juscelino seria como equivalente a 50 anos de tanto desenvolvimento, de tanta prosperidade, né? Aí lá se vê o quarto episódio, que é justamente esse pessoal simpático ao movimento socialista, e vem o fechamento da ditadura militar de 1964 a 1985. Não se esqueçam disso, porque isso aí cai muito no Enem, tá ok, pessoal? Aí nós temos outros episódios, a construção do Muro de Berlim, que foi em 1961, que era justamente separar as duas Alemanhas, né? O fortalecimento dos países não alinhados. Anota aí um pouquinho o que eram esses países não alinhados. Os países não alinhados foi China, que não se meteu nem do lado dos Estados Unidos, nem do lado da União Soviética. Ela passa a se constituir no isolamento econômico, ela não compra nada para ninguém, não vende nada para ninguém. Tanto é que esse país hoje, pessoal, quando chegou o período da globalização, ele passou a ter um fortalecimento maior. Por que esse fortalecimento maior? Porque, veja bem, o Brasil tem 500 anos de exploração. Fomos explorados por Portugal, depois pela Inglaterra e agora pelos Estados Unidos até então. Todas as nossas riquezas são canalizadas para esses 3 países 500 anos. China não saiu nada, não saiu o seu ferro, não saiu a sua madeira, não saiu o seu ouro. A riqueza da China está voltada para ela. Por isso que hoje ela consegue produzir barato, porque ela tem a sua matéria-prima, porque ela tem a sua mão de obra, porque ela não ficou dependente de capital internacional, de bancos internacionais para tudo que ela fizer, metade da sua produção que ela faça, ela vai pagar como juro de dívida externa. Então as riquezas foi voltada para si e automaticamente ela se fortalece como um país muito grande. E ela fazia parte dos países não alinhados. No período da Guerra Fria, a gente não escutava falar desse negócio islâmico, dessa situação terrorista ou coisa desse tipo. Por quê? Porque o Oriente Médio, ali, Irã, Iraque, Arábia Saudita, esse pessoal também não se meteram nesse conflito de Estados Unidos e União Soviética. Então eles passaram a se fortalecer economicamente. Quando termina essas duas forças, eles passam, né? Veja bem, passa a gerar um conflito que o terrorismo acontece depois daí. Por conta de quê? Por conta do enfraquecimento das duas grandes potências, ou pelo menos da grande potência da União Soviética. Eles vão procurar reclamar o seu lugar no mundo. Por que eles vêm com esses protestos? Por que eles vêm com essas guerrilhas, com esse terrorismo? Porque 80% do petróleo do planeta explorado hoje está lá e as grandes potências multinacionais vão fazer esse tipo de exploração dentro do seu território. Tá ok? Então eles, em nome da sua religião, em nome da sua política, eles passam a reagir de maneira altamente violenta, e está aí essa questão do terrorismo, né, pessoal? E nós temos aqui, para encerrar, né, nessa disputa doida, a grande corrida espacial, que os Estados Unidos realmente passou a gastar muito com essa questão, né, para mostrar que tinha poder, quem lança gente mais à Lua, quem lança mais satélite. Então os Estados Unidos e a União Soviética passavam a mostrar sua força nessa corrida espacial. E também nas corridas armamentistas, né, pessoal? Principalmente não produzindo armas nem tanque, mas produzindo, sobretudo, armamento atômico, né? Então a corrida espacial e a corrida armamentista era justamente a situação que classificava a Guerra Fria, quem tinha mais poder de satélite, de nave espacial e de bomba atômica, né? Aí, para tentar salvar a União Soviética, entrou o Mikhail Gorbachev, né, que foi de 1984, 85, e ele tentou mudar a política da Rússia, fundando a Glasnost, que era uma abertura política, ou seja, o pessoal tem direito de votar, o pessoal tem direito de ter os seus representantes, as pessoas fazer parte dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e formar a Rússia um país democrático. Não conseguiu. E a abertura econômica, que seria a perestroika, né? Ou seja, o governo não mais ficaria sozinho tomando de conta das empresas, mas assim, a Coca-Cola podia fazer investimento, a Volkswagen podia fazer investimento, porque tudo era da parte do governo. Falamos na aula passada, que é justamente a questão da estatização, o governo toma de conta de tudo. Aí queria sim fazer uma quebra. O governo tomar de conta de uma situação de produção e as empresas particulares de outro. Também não deu certo. Tanto é que quando chegou em 15 de agosto de 1991,
depuseram o Mikhail Gorbachev, a União Soviética se torna capitalista, não tão capitalista, assume o prefeito de Moscou, Boris Yeltsin, e aí o que nós vamos falar sobre essa antiga União Soviética que caiu e nasce a Comunidade dos Estados Independentes, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não, liderado pelo país, o grande país que fazia a União Soviética com 14 pequenos. Quem era esse país? A Rússia, do Vladimir Putin. Mas isso são assuntos das nossas próximas aulas vindouras, como é que está a Rússia e os Estados Unidos dentro do processo de globalização. Essa foi nossa mensagem, espero ter contribuído mais uma vez com vocês. Tudo de bom para vocês, espero encontrá-lo em breve. Fique em paz.